Lá no século XVI, em Safed, uma pequena cidade na Galiléia, nasceu uma das ideias mais radicais, mais revolucionárias da mística judaica. E não era só uma filosofia, sabe? Era um verdadeiro drama cósmico, com criação, catástrofe e, por fim, redenção. É essa a história da Cabala Luriânica. E no centro de toda essa revolução espiritual estava Isaac Luria. Ele ficou conhecido como o Ari, que quer dizer o leão. E como a citação diz, o aparecimento dele foi como uma nova estrela no céu, sabe? Uma figura com um brilho único que ia redefinir para sempre o misticismo judaico. A vida do Ari foi incrivelmente curta, mas o impacto gigantesco. Depois de anos estudando, meio recluso no Egito, foram seus 2 últimos anos de vida, lá em Safed, que selaram seu legado. Pensa só, em menos de 24 meses, ele criou um sistema que se tornaria a teologia judaica dominante da era moderna. Para a gente entender a genialidade do Ari, a gente precisa dar uma olhada no cenário que ele encontrou, né? Safed já era um caldeirão de pensamento cabalista. Mas o Luria não chegou lá só para adicionar umas ideias novas, não. Ele chegou para virar o jogo, para reescrever a história cósmica inteira. E aqui está o ponto de virada. Antes do Luria, a visão que dominava era do Moshe Cordoveiro. Uma criação que se desdobrava de um jeito ordenado, quase como uma sequência lógica passo a passo. A proposta do Luria era radicalmente diferente. Ele não via a criação como uma evolução. Para ele, era um drama cósmico, uma história cheia de tensão, de quebra e com uma vontade profunda de reparo. A dinâmica muda de uma sequência para uma interação constante. E como toda a grande história, a do Luria começa com um problemão fundamental, um paradoxo teológico que deixou os místicos coçando a cabeça por séculos. É uma pergunta que desafiou gerações. Pensa bem, se o divino, o infinito, o Ein Sof, preenche absolutamente tudo, como que pode existir espaço para alguma coisa que não seja ele? Como que um mundo finito, cheio de imperfeições, pode surgir? A resposta do Luria para isso é um dos conceitos mais poéticos e profundos de toda a mística. Ele chamou de Zintzum. Em vez de Deus se expandir para criar, Luria propôs justamente o contrário. Deus, num ato de auto-ocultação, se contrai, se retira de um ponto central para criar um vazio metafórico, um espaço onde o mundo pudesse existir. Isso foi uma revolução, porque reimaginou o poder divino não como expansão, mas como contenção, como sacrifício. O processo todo se desenrola em etapas. Primeiro, só existia a luz infinita. Depois, essa luz se retrai de um ponto, criando um vácuo conceitual. E, finalmente, um único raio de luz criativa, o Kavav, entra nesse espaço para começar a criação. Mas, esse é só o primeiro passo. O drama cósmico está prestes a tomar um rumo bem trágico. Com o palco montado pelo Tzimtzum, a criação começa. Só que a primeira tentativa de dar forma ao universo não correu muito bem como o planejado. Aquele raio de luz precisava ser contido, sabe, para formar a estrutura da realidade. A luz divina, então, começou a fluir para dentro de uma série de vasos, ou recipientes, as Sefirot, que deveriam dar forma aos mundos. O problema é que essa primeira estrutura, o que chamam de mundo do caos, ou Olam HaTorro, era muito frágil. Os vasos eram como recipientes isolados, desconectados uns dos outros, incapazes de aguentar a força gigantesca da luz que estava enchendo eles. E aí, sob a pressão imensa da luz divina, o inevitável aconteceu. Os vasos se estilhaçaram. Esse evento é chamado de Shivirat Akelim, a quebra dos vasos. Isso não é só uma falha, é o evento que define a natureza do nosso universo. É a origem do exílio, da imperfeição e dessa mistura de bem e mal que a gente vê por aí. As consequências disso são profundas. Centelhas de luz divinas, Nitzutzot, ficaram presas nos cacos dos vasos quebrados e se espalharam por toda a criação, se alojando em tudo, desde rochas e plantas até nos seres humanos. O nosso mundo, segundo Luria, é um lugar de exílio, onde o sagrado está escondido dentro do profano. Mas calma, a história não termina em tragédia. Na visão do Luria, a quebra dos vasos não foi um mero acidente, mas um passo doloroso e necessário. É essa fratura que abre espaço para o terceiro ato, a missão cósmica da humanidade. E esse ato se chama Tikkun, que significa reparo ou retificação. É o processo de encontrar, elevar e redimir aquelas centelhas divinas que caíram, reunindo elas com a sua fonte e assim consertando o mundo.
E aqui está a ideia mais radical do Lúria. O peso de consertar o cosmos recai inteiramente sobre a humanidade. É isso mesmo. A salvação do universo não é algo que acontece para a gente, mas sim através da gente. Cada ação humana ganha uma dimensão cósmica, com o poder de consertar ou de fragmentar ainda mais a realidade. E como se faz esse reparo? Não é com rituais místicos super complexos, não. É através da vida. Cada mandamento, ou mitzvah, feito com a intenção correta, cada ato de bondade, cada oração focada, tudo isso se torna uma ferramenta para a redenção cósmica. Cada ato justo localiza uma centelha perdida e a manda de volta para casa. A história do Arya não é só um mito antigo de jeito nenhum. O impacto dela reverbera através dos séculos, moldando não só o misticismo, mas a própria prática e a filosofia do judaísmo moderno. Mas espera aí, como um sistema místico criado numa cidadezinha da Galileia há quase 500 anos pode ter relevância hoje? A resposta está na incrível capacidade que a ideia central do Lúria teve de evoluir. A ideia de Tikkun, o reparo cósmico, foi aos poucos sendo traduzida por um conceito mais terreno e universal, Tikkun Olam, ou reparar o mundo. A noção de que existe uma obrigação moral de lutar por justiça social, por ética, por um mundo melhor, encontra suas raízes mais profundas nessa cosmologia dramática do Lúria. O legado do Ariel é imenso. O sistema dele deu a cada indivíduo um propósito cósmico, transformando o dia a dia num ato de redenção. Ele influenciou profundamente o movimento racídico, que levou muitas dessas ideias para as massas. E o conceito de Tikkun Olam continua inspirando pessoas de todas as origens a se engajarem no trabalho de curar o nosso mundo fraturado. E assim, a história grandiosa e cósmica do Lúria se torna profundamente pessoal. Ela deixa uma questão que não é só para os místicos, mas para qualquer pessoa que olha para o mundo. Se a realidade está fraturada, cheia de centelhas sagradas esperando para serem libertadas, a pergunta que ecoa é: que centelha cada um de nós pode elevar hoje?